Bom, pessoal, continuando aqui, né? Temos aqui que as aplicações domésticas, no caso. Aí começa aqui com uma pergunta, né? Por que as pessoas compram computadores para usar em casa? Então, na época, né? No início, para processamento de texto e de jogos, né? Basicamente, a gente utilizava os computadores para isso. E no caso, no início, eram jogos bem besta, no caso. Eu recordo que eu jogava aquele jogo de cartas, no caso, alguns jogos com, a, com a quantidade bem baixa de resolução gráfica, enfim. Eu utilizava mais mesmo para texto, né, em trabalhos, para programação no meu caso. Mas nos últimos anos, né, esse quadro mudou radicalmente, né? Por quê? A maior motivação é o acesso à internet, né, pessoal? Logo no início, a gente não tinha internet assim à vontade, era um negócio caro e muito devagar, porque era discada. Alguns dos usos mais populares da internet para usuários domésticos são acesso a informações remotas, comunicação entre pessoas, entretenimento interativo e comércio eletrônico, né? Então, acento aqui. Então, com o tempo foi mudando, né, as concepções, né, para o uso. E hoje, pessoal, como eu falei anteriormente, né, esse livro que eu fui embasado, ele era um pouco antigo e já tinha, né? Já tinha esses pontos aí, mas hoje, pessoal, a gente está com praticamente o poder nas mãos, né? Temos aí os smartphones com acesso à internet, pode ser boa ou ruim, mas tem acesso à internet. Podemos fazer várias coisas, acessar redes sociais, podemos acessar a conta do banco, podemos transferir dinheiro, podemos fazer muita coisa sem sair de casa, né? E apenas com o smartphone, que como eu falei para vocês, ele às vezes tem mais poder de processamento que um notebook e trabalhamos, né? E no caso, continuando aqui, né? Ainda nas aplicações domésticas, temos aqui uma comunicação não hierárquica, que são basicamente os cada cliente com seu computador, né? Como foi falado anteriormente, né? É, Dividir para conquistar. E no caso, há várias vertentes, podemos dizer assim. Há várias vertentes aí para o bem e para o mal. E no caso, uma das utilizações dessa comunicação hierárquica, ela teve o seu auge por volta de 2000, início aí do século, né? Com um serviço chamado Napster. Eu sinceramente não recordo desse sistema, né? Que teve 50 milhões de fãs de música trocando todos os tipos de músicas. Ou seja, pessoal, é tipo da nossa época agora. Provavelmente algum dos colegas aí deve ter já isso aí, mas eu recordo muito do rádio. Podia baixar. Não é legal, mas tem o D Pirate Bay. O D Pirate Bay ele funciona basicamente do jeito que está aqui, né, na hierarquia. Ou seja, cada usuário, cada servidor do mundo tinha um pedaço do filme, no caso. E quando a gente começava a baixar o filme, ele ia pegando de um e de outro. Então não caracterizava na época pirataria. Mas quando no final você baixava todo o filme, você tinha um filme aí e legal, né? Então o The Pirate Bay, se você não sabe, ele funciona mais ou menos desse jeito, né? Cada, cada cliente, cada servidor tinha um pedacinho do filme e a gente botava para baixar, ele ia lá coletando de todos os lugares e formava aí. Outro, outra coisa que tá bem comum agora é você baixar a música do YouTube, né? Música, vídeos, como vocês fazem. Dá pra baixar música, dá pra baixar qualquer conteúdo do YouTube tranquilamente. Então, tá dessa forma agora, pessoal, as aplicações domésticas. Ainda em aplicações domésticas, temos aqui, pessoal, esses essas formas, né, algumas formas de comércio eletrônico,
E no caso aqui temos esse B2C, que é Business to Consumer, que é pedidos de livros online, que no caso são os sites de compra, né? E alguns desses aqui eu pelo menos ouvi muito na empresa, né? Que é esse B2B aqui. A gente tinha reunião lá com o cliente, que era o gerente, no caso, da fábrica, e ele falava muito nesse B2B, nesse C2C, que é nada mais nada menos do que negócios entre empresas, né? E aqui temos aqui a fabricante de automóveis solicitando pneus de um fornecedor, que é algo comum hoje em dia, só que eles têm esses nomes aqui mais bonitinhos, né? B2B, B2C e entre outros. São os comércios eletrônicos e abreviações, beleza? E aqui temos o hardware de rede, né? O que é o hardware de rede? No caso, o alcance de cada designação de rede, no caso. Temos aqui esse PAN, que é Personal Area Network, que no caso são basicamente, pessoal, acessórios vestíveis. Por exemplo, a gente tem aqui, com certeza vocês têm telefone e algum relógio inteligente, no caso. Esse relógio inteligente se comunica com o telefone. Isso já é um PAN, Personal Area Network, ou seja, uma área de rede pessoal. Você pode ter fone de ouvido sem fio, então você também gera aí esse tipo de rede, né? Aqui, que é uma área, como eu falei, né? É pessoal. Outra característica aqui que temos é esse Local Area Network, que é a LAN em inglês, né? E no caso, ela engloba aqui até 10 metros, que são as salas, né? Pode ser por cabo, pode ser sem fio, enfim, pode ser várias formas. E dependendo da quantidade em metros, no caso, né? Olha só, temos aqui de 10 metros a 1 km, ela é considerada uma LAN, uma Local Area Network, ou seja, uma área de rede local. Quando chegamos aqui em mais de 10 km, pessoal, em 10 km ou mais, em 10 km no caso, temos uma Metropolitan Area Network. Aqui em Manaus, se eu não me engano, acho que nós temos essa MAN, que é formada aqui pelas primeiras letras, ó, L-A-I-N, LAN, M-A-I-N, MAN, que é uma área metropolitana de rede. Aqui, se eu não me engano, acho que tem. E ligam aí as principais secretarias. Se alguém tiver mais informações, pode se manifestar também aí no grupo do WhatsApp ou então comentando. Temos aqui também, pessoal, de 100 km a 1000 km, no caso países e continentes, né? Temos a Wide Area Network, que é uma grande área de rede. Isso daqui, pessoal, uma das características disso daqui são os cabos subaquáticos aí que nós podemos ter aí, né? Aqui no Brasil a gente tem muito ali no litoral, descendo ali do Pará, ali tem Fortaleza, Maranhão. Então, nessa parte da costa do Brasil tem cabos subaquáticos que nos ligam lá com os Estados Unidos, né? Então a gente pode considerar também essa que é uma WAN, né? Wide Area Network, uma grande área, larga área de redes. E por fim, mais de 10 mil quilômetros no caso, é o planeta, né? Que é a internet, beleza? Então essa é a classificação, pessoal, de processadores interconectados por escala. Temos aí basicamente essas 5 configurações, né? Tem a PAN, tem a LAN, tem a MAN, tem a WAN e a internet, que é todo mundo. Aí a gente vai começar a ver mais rapidamente, né? Início, redes locais. E no caso, as redes locais, pessoal, são segundo o padrão I3E 802.3, mais conhecido como Ethernet, ou seja, é o cabo lá que nós colocamos aqui no computador, né? Que é o RJ45. E uma rede de difusão de barramento com controle descentralizado, que no caso, pessoal, é esse aqui, o exemplo. Aqui temos um barramento central, ó. Todos eles estão ligados, ó. Todos os computadores estão ligados nesse barramento.
e em geral operando em velocidade de 10 megabytes a 10 gigabytes. Só por questões de comparação, pessoal, se vocês tiverem curiosidade aí de ver, a rede móvel geralmente ela alcança, ou seja, a rede móvel sem fio, né, ela geralmente alcança aí 9, 10 megabytes. Enquanto que essa quantidade de dados aqui eu acho que somente em servidores de grande escala. Eu posso fazer até um experimento aqui com você rapidamente só para mostrar qual é a velocidade da minha internet agora. Eu vou colocar aqui rapidamente para a gente ver como funciona. E se vocês quiserem também colocar aí, testar, só para se situar, né, no caso nesses números aqui, né, que não dá para mensurar, mas acredito que dê para mostrar para vocês alguma coisa. No caso, pessoal, colocar teste de velocidade e a minha internet é da NET 120 megabytes. E no caso, como eu tô no cabo, é para ele alcançar 120, deveria alcançar 120, ó. E sem fio, né, como o meu notebook é um pouco mais antigo, ele alcança no máximo 40 megabytes. Beleza? Aí tem aí os testes, né, de ping, que no caso ele faz o ping entre o servidor. Ó, nenhum momento tá bem devagar, pessoal. Ó. A minha internet era para estar batendo lá 100 megabytes, só que do jeito que tá o download, ó, o download tá aí no máximo 10 megabytes. Tá bem devagar. O upload deve chegar no era para chegar no máximo a 20. A gente vai já ver onde vai chegar, mas eu chuto que chega a 10 também. Quer ver? O upload, ó, tá vendo? Ele chega no máximo a 20. Então ele tá muito bom. Então, pessoal, é isso. Na internet a gente tem o download, que é o poder para baixar, né? A velocidade para baixar algum arquivo. E o upload é de a gente enviar arquivos. Então, quando está muito ruim isso daqui, pessoal, eu não consigo enviar para vocês nenhum arquivo, nenhum vídeo. Do contrário, do jeito que está aqui, eu consigo enviar rapidamente qualquer vídeo, qualquer documento agora. Por outro lado, se eu baixar um arquivo muito grande, ele vai demorar um pouco aqui ainda. Mas, como a gente está aqui quase à noite, né? Isso aqui talvez caia muito mais. E quando chega de madrugada, você salta lá para 100 megabytes. E aí dá para ver filmes em HD tranquilamente em vários pontos aí. No smartphone, né? No notebook, na TV, então, enfim. Só para tentar localizá-los, né, com relação à velocidade. Então, basicamente isso, pessoal. Continuando aqui, né, só mostrando aqui vocês como é que é mais ou menos, né. A minha internet está no máximo a 10 megabytes para download e 15 para upload. Então temos essa situação aqui, né, no qual temos aqui o barramento em todos os computadores, que é no caso aqui o anel. E provavelmente ele é bidirecional, porque caso tenha um rompimento aqui de algum, ele pode retornar e se comunicar com os demais e vice-versa. Beleza? Continuando, como eu falei, né, tem aí as redes metropolitanas, que no caso é Metropolitan Area Network, que são as MANs, e uma rede metropolitana baseada em TV a cabo, que no caso o principal exemplo é a NET, né, pessoal? Claro, NET, sei lá. E eles estão se unindo com todo mundo agora, então temos essa configuração aqui na nossa área, né, na nossa cidade. Cada casa aí tem acesso ao cabo da internet ou de TV a cabo. E dependendo aí, né, temos aí repetidores, temos vários dispositivos aí que aumentam a quantidade aí de sinal. Continuando, temos aí as redes graficamente distribuídas, né? E no caso, é uma rede
distribuída, ou WAN, como eu falei, né, Wide Area Network, ou seja, que é basicamente entre países e continentes, no caso, tem lá sua limite de distância, né? E abrange uma grande área geográfica, com frequência um país ou continente, como eu falei, né? E elas funcionam mais ou menos assim, né, pessoal? Temos aqui a subnet, essa rede. Temos aqui os roteadores, os pacotes viajando, né? No caso aqui estão simulando, enviando e recebendo dados, ó. Temos aqui o caminho dos dados. Que no caso, ó, sem processo sendo enviado, né? Temos aqui ele caminhando aqui pelo A, por C, por E e volta lá por esse pacote. Então, temos esses caminhos aí, beleza? Temos aí a rede sem fio, né? Como eu falei. Em uma primeira aproximação, redes sem fio podem ser divididas em três categorias principais, né? Interconexão de sistemas, LANs sem fios e WANs sem fios, que no caso são dispositivos, né, comuns, como eu falei. Temos aqui, o primeiro exemplo, temos aqui um computador com teclado sem fio. Temos aqui uma impressora, né, sem fio, comunicando aqui com o computador, e mouse também. E aqui temos computadores com acesso à internet também sem fio, que é o Wi-Fi, né, pessoal? É o nosso Wi-Fi, nosso Bluetooth e entre outros componentes, dispositivos aí sem fio que trabalham em outra frequência, né, dependendo do seu objetivo. Redes domésticas, lembrem que nós vimos aí aplicações domésticas, né? É diferente agora de redes domésticas. Redes domésticas temos aí, pessoal, os computadores de mesa, notebook. Como eu falei, né? PDA, um negócio já ultrapassado. Eu não sei se alguns colegas talvez usem, né? Mas eu lembro que o IBGE estava usando ainda PDA, que são palm tops, né? Computadores aí. É tipo um smartphone, só que a gente usa direto o smartphone agora, é mais barato até você utilizar o smartphone. Periféricos compartilhados, entre outros, né? Entretenimento, temos a TV, DVD, videocassete, como eu falei, tá bem ultrapassado, né? Câmera de vídeo, câmera fotográfica, equipamento estéreo, MP3. Então, eu acredito que isso aqui tudo, pessoal, a gente pode colocar no celular só, no smartphone, né? Então, a gente coloca tudo isso no smartphone e pronto, né? Eu acho que até TV também, né? A gente coloca, porque tem smartphone que já vem com TV, então a gente pode colocar tudo isso aqui como um smartphone, fazendo tudo isso daí agora. Smartphone, tablet, entre outros. Telecomunicações, tem o telefone, tem o celular, tem o intercomunicador, faxes, entre outros. Eletrodomésticos, tem um micro-ondas, refrigerador, relógio, forno, condicionador de ar, lâmpadas. Que no caso, pessoal, no mestrado eu fiz como eu falei, né, meu trabalho foi baseado aí em ambientes inteligentes, né? No caso, eu fazia com que o carro comunicasse com o ambiente inteligente, e pelo ambiente inteligente ele era capaz de me informar se o carro estava com pneu baixo, se o carro estava com pouco combustível, enfim, várias outras características aí. Mas hoje em dia é comum você ter aplicações, né, em casa, com o controle de uma coisa só, né? Porque tá tudo convergindo para uma tecnologia só, de rede sem fio, a de internet das coisas, né, que é o IoT. Enfim, tem muita coisa aí para ver também. Temos a telemetria, medidor de consumo de serviços, falta um C cedilha aqui, utilidade pública, que no caso, pessoal, isso aqui também já tem, que no caso a gente pode ver isso muito no Twitter, né? No Twitter teve um colega meu que fez um trabalhinho, que ele fez um robô que media o grau de estresse, né, do momento. No caso, no momento na época que ele fez, o caso mais em alta era lá sobre o Eduardo Cunha, né? Lembra lá da parte de política? Na qual ele estava nos topos das hashtags, no caso. E a partir dali ele conseguia fazer, né, uma, uma, uma pesquisa rápida, né, com o robô que ele fez. Um robô
um robô de software, ele conseguia pegar todos os arquivos, todas as, vamos dizer assim, as palavras-chave, né, para verificar qual era o assunto mais comentado do momento. Então, naquela época, como eu falei, era sobre o Leonardo Cunha, né, sobre ele ficar delatando essas coisas todas, né. A parte política estava bem movimentada naquela época. Ainda continua, mas naquele lá foi quase um estouro. Então, continuando, temos aqui alarme, fumaça, arrombamento, termostato, câmeras para monitorar bebês, entre outros. Então, esses equipamentos aqui se utilizam também em rede sem fio, né? Pode ser Wi-Fi, pode ser radiofrequência, em vários outros no caso. Beleza? E para finalizar aqui, né, nosso penúltimo slide, ainda em rede sem fio, né, temos aí computadores móveis individuais, que no caso uma das aplicações aí é no avião, e uma LAN móvel, que no caso é o avião inteiro, né. Notem que não sei se vocês tiveram a oportunidade de viajar recentemente, mas os aviões eles oferecem até uma quantidade de filmes muito boa, né, no caso. E como é que eles fazem isso? Comunicação, pessoal. Ah, mas eles não podem, a gente não pode usar o celular dentro do avião, né? Porque pode ter interferência, não sei mais o que, mas procedimento de segurança, né? Só que eles têm acesso a esse conteúdo porque eles estão sempre conectados, né? Em satélites, em vários sistemas que os fazem o guia, né? Eles seguem uma trilha aí para poder chegar nos locais que eles querem, beleza? Então, não é à toa que tem aviões aí do século, vamos dizer que do século passado aí que ainda continua rodando, porque eles foram bem feitos, né? Beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Foi bem longa, né? Foi bem interessante, né, essa discussão, né? Apesar de só estar eu filosofando aqui, falando, mas é muito interessante a parte de rede de computadores, porque, como eu falei, ainda está na curva S, né? Ainda está no início, quase no meio ali, e vai demorar muito para ela saturar, estabilizar, beleza? Então, por hoje é só, e como eu falei anteriormente lá no início da aula, né? Preste atenção nas aulas e façam os exercícios lá dos testes, para que vocês não fiquem sem nota. Valeu!